Olha ali, hein? DJs 7DS, porque as políticas do PT sempre parecem entregar a classe trabalhadora ao explorador em troca de migalhas, ao invés de tentar politizar os trabalhadores para que tomem um entendimento de que a classe trabalhadora precisa tomar o poder do Estado até que ele não seja mais necessário. Bom, a resposta curta, camarada, é porque o PT não é um partido comunista. O PT não é um partido revolucionário. O PT é um partido burguês de origem na classe trabalhadora e que tem como objetivo, como missão, gerir os interesses de um Estado burguês. Porém, como o PT tem uma origem na classe trabalhadora, ele procura defender os interesses da classe trabalhadora em um Estado burguês. Ou seja, não há perspectiva no PT de ruptura, de enfrentamento aos interesses da burguesia. O que o PT faz e que procura fazer, esse é o objetivo do PT, é uma política de conciliação de classes. Ou seja, o PT não questiona os valores da democracia burguesa, o PT não questiona o Estado burguês. O que o PT faz é tentar, dentro do Estado burguês e da lógica imposta pela burguesia, garantir direitos mínimos para a classe trabalhadora e avanços para a classe trabalhadora. A questão é que esse tipo de estratégia é altamente limitada. Percebem? É por isso, por exemplo, que a gente tem que conviver sempre nos governos do PT com coisas como o teto de gastos do Fernando Haddad, que é ainda pior do que o do Temer, uma vez que o do Temer era impraticável, o que obrigava os furos no teto. O teto do Haddad é tão radical quanto no sentido de estrangular o Estado e é mais factível, fazendo com que possivelmente ele não seja tão facilmente burlado quanto foi o teto de gastos do Temer. Sendo assim, por causa desse tipo de política, como a do teto de gastos do Haddad, nos governos do PT, a gente tem que conviver com políticas que dão continuidade à privatização de presídios, como a gente está vendo aqui no Rio Grande do Sul, numa política de encarceramento em massa. A gente é obrigado a conviver, mesmo com algumas posições acertadas do Lula, no plano da política externa, com a autorização para a operação de quase 300 militares dos Estados Unidos em parceria com os nossos militares em solo brasileiro. Então vejam, essas são as limitações de um partido que se propõe a fazer uma conciliação de classes. Veja, eu vejo o PT como um partido nascido e com base na classe trabalhadora. O PT ainda é o maior partido oriundo da classe trabalhadora do Brasil e um dos maiores do mundo, maior da América Latina. Acontece que a proposta política do PT não é uma proposta revolucionária. O PT não se propõe a ser um partido revolucionário. Ele se propõe a ser um partido da ordem burguesa, portanto, um partido burguês. E como todo partido burguês, o que ele faz quando está no poder? Administra os interesses da burguesia. Qual a diferença? A diferença em relação, por exemplo, ao Bolsonaro, ao Collor, ao Sarney, ao Fernando Henrique Cardoso, é que a base eleitoral do PT, que faz ele vencer as eleições na democracia burguesa, é uma base de trabalhadores e trabalhadoras. Sendo assim, ele necessariamente mantém alguns compromissos com suas bases para que ele consiga continuar vencendo eleições. E é por isso que, às vezes, nós temos avanços que a gente, às vezes, chama de migalhas. Mas essas migalhas são as possíveis dentro da não contestação da ordem burguesa, que é o que o PT faz. Veja, eu não estou aqui defendendo essa política, eu estou apenas falando, para quem me perguntou, como que ela opera. Então, assim, por que eu não me decepciono com o PT? Porque eu já fiz essa leitura do PT há muitos anos, eu já sei que o PT é assim. E veja, essas limitações, na verdade, são produtos da forma que nós fizemos para derrotar o avanço do bolsonarismo, que é o nazifascismo brasileiro do século XXI. E veja, isso nem foi uma escolha que a gente tenha feito a partir daquilo que é o ideal. Não, foi uma escolha com base no real. O PT era a força real que
venceu o Bolsonaro e nos colocou numa situação melhor de luta. Lembram, há um tempo atrás, quando Paulo Galo disse que o PT vencendo as eleições, no dia seguinte ele ia estar na rua protestando? É isso. É porque a gente sabe das limitações de um projeto de conciliação de classes, que não existe conciliação de classes. O que existe é isso, você administra os interesses da burguesia e, conforme você consegue, algumas coisas sobram também para a classe trabalhadora, que vocês podem aí chamar de migalhas. Mas isso é o máximo que dá para fazer. Agora vejam, a opção pelo PT para derrotar o nazifascismo no Brasil também é uma opção com base no concreto, no que nós podíamos fazer. Lembra, a gente faz a história, mas a gente não faz a história do jeito que a gente quer. Perfeito? E o mais importante, a vitória do PT nas eleições foi uma vitória da institucionalidade burguesa. Por quê? Porque Bolsonaro representa uma subversão da institucionalidade burguesa. A direita. Nós defendemos uma subversão também da institucionalidade burguesa, porém, à esquerda. O que a gente quer, subvertendo a institucionalidade burguesa, é enfraquecer a propriedade privada, é enfraquecer o poder político oriundo do capital. Essa é a nossa proposta. A proposta do Bolsonaro era a oposta. Era de subverter a institucionalidade burguesa para dar ainda mais garantias para a propriedade privada, para o poder político oriundo do capital. E veja, isso não é contraditório. Não é contraditório. O fato de o Bolsonaro também querer uma subversão da institucionalidade burguesa e do PT ter vencido fazendo a defesa da institucionalidade burguesa. Pode até parecer uma contradição, mas não há contradição aí. E sabe por que não há? Porque o PT ele só funciona dentro desta lógica, que ele aprendeu a administrar. O PT ele nasce com um ímpeto muito mais revolucionário, embora nunca fosse abertamente um partido revolucionário, e ele se adapta, ele se molda à institucionalidade que ele se preparou para administrar. E o PT salvou essa institucionalidade. Vejam, quando a gente está no meio do olho do furacão, da crise prolongada do capitalismo, ascendem as forças fascistas, que são forças que subvertem a institucionalidade burguesa, o tal Estado democrático de direito. Percebem? Esse era o rumo dado por Bolsonaro no Brasil, que tem tudo a ver com o que está acontecendo no mundo inteiro, que é essa crise do capitalismo. A força política da figura histórica do Lula, né, em todo o processo de lawfare, o golpe contra Dilma, o processo de resistência ao bolsonarismo que acabou convergindo para essa figura política histórica potente do Lula, fez com que houvesse uma inflexão no processo de desestruturação da institucionalidade burguesa iniciado pelo governo Bolsonaro. Portanto, o Lula salva a democracia. Mas qual democracia que o Lula salva? O Lula salva a democracia burguesa. Percebem? E vejam, é por isso que a gente viu tantas coisas que pareceram contraditórias. A Globo contra o Bolsonaro, será mesmo? Ou será que a Globo estava simplesmente querendo mais espaços nas verbas? Uma vez que, por exemplo, o Paulo Guedes jamais foi atacado por qualquer discurso da poderosa Vênus prateada, não é isso? Não, sempre se preservou o projeto econômico bolsonarista e se concentrou na figura do Bolsonaro como uma figura intransigente com os espaços políticos que a Globo sempre teve dentro da institucionalidade burguesa, né? E que o bolsonarismo passou a ver com hostilidade. Porque boa parte dos capitalistas se mantém fiéis ao Bolsonaro e tiveram com o Bolsonaro durante todo o processo. Um baita exemplo é o Agro e a Faria Lima. Vejam, esses capitalistas, eles estão preocupados com a propriedade privada e com seus lucros. Então, se para ter mais garantia das suas propriedades, dos seus lucros, eles precisarem subverter a própria ordem institucional burguesa, eles assim o farão, como estavam fazendo. A vitória do Lula foi um retrocesso nesse processo, mas é um retrocesso
que reestabelece a ordem institucional burguesa do Estado Democrático de Direito, que, por sua vez, já garante à classe burguesa a primazia política, a dominação política. E o PT, portanto, reorganiza o Estado Nacional Brasileiro aos moldes do controle burguês a partir da institucionalidade republicano-burguesa. E aí a gente acaba tendo que conviver com esse tipo de coisa, com essas contradições, com essas limitações, com essas migalhas. Mas o que eu estou tentando dizer aqui é que essas migalhas é o que nos sobra depois de termos derrotado o avanço do fascismo. Não derrotamos o fascismo, derrotamos o avanço, que representaria a vitória do Bolsonaro, às custas do restabelecimento das forças burguesas institucionais representadas hoje pelo PT à frente do Poder Executivo, botando ordem na casa e salvando a democracia. Percebem? Eu não faço um juízo moral aqui, tá? Não faço. Eu estou apenas descrevendo a minha interpretação do movimento da realidade dos últimos anos aqui no Brasil. E isso nos coloca numa posição de luta melhor, penso eu, do que em caso de uma eventual vitória do Bolsonaro. Percebem? Que aumentaria a carga de exploração sobre a classe trabalhadora e, portanto, os níveis de alienação, e isso dificulta para a organização da classe trabalhadora. Também teríamos um agravante para a criminalização dos partidos comunistas, dos movimentos sociais. E teríamos o agravante sobre as minorias políticas, que também já era empreendido pelo bolsonarismo. Sendo assim, um governo do PT, por mais conciliatório, por mais limitado e por mais gestor dos interesses burgueses que seja, nos deixa numa melhor condição de luta. Por isso eu tenho que concordar com o Paulo Galo quando ele disse: PT venceu, estamos na rua para lutar, para fazer greve, para exigir direito, para lutar contra a privatização, para lutar contra o teto de gastos, para lutar para que não haja anistia de Bolsonaro e seus asseclas. Porque, afinal de contas, a vitória do PT representa tão somente isso. A certeza de que nós estamos numa melhor condição de luta. E se nós estamos numa melhor condição de luta, significa que nós não ganhamos guerra nenhuma. Não é isso? Nós fizemos uma aliança tática para vencer uma batalha. A guerra continua. Agora, o inimigo não é o Bolsonaro. Né? Pontualmente pode até ser. Mas não é o maior inimigo. A gente tem que voltar à nossa carga de ataque e o nosso trabalho de base, a nossa conscientização, politização, agitação e propaganda contra o nosso verdadeiro inimigo, que é o capitalismo. É o burguês, é o capital, é a propriedade privada dos meios de produção. A nossa luta é contra a exploração da classe trabalhadora. É pelo fim de todas as opressões que nascem da opressão estrutural maior, que é a opressão de classe, né? Que extrai o lucro do capitalista a partir do suor e do sangue da classe trabalhadora. Perfeito?